quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, em língua portuguesa, nós vamos trabalhar um texto intitulado Consumo Consciente. O primeiro passo para nós entendermos o que é consumo consciente é compreender que cada vez que nós efetuamos uma compra, que nós consumimos um produto, nós estamos trazendo consequências positivas e negativas. Quando efetuamos uma compra, nós estamos colaborando com a economia do lugar. Estamos colaborando com a sociedade de forma geral. Entretanto, nós também estamos trazendo consequências negativas. Estamos trazendo impactos, prejuízos para o meio ambiente, se essa compra for desnecessária. Veja bem, se você decide comprar um lápis, você não está precisando de lápis, mas você viu um lápis moderno, você viu um lápis mais novo, o seu colega comprou um lápis diferente e você quer um igual e vai até a loja e compra um lápis, você está colaborando com a economia. Entretanto, é preciso entender que os lápis, para serem fabricados, árvores precisam ser derrubadas. E mesmo que se faça o reflorestamento, nós sabemos que as árvores não crescem do dia para a noite, não é verdade? Então, você trouxe aí um impacto para o meio ambiente. Por isso, cada vez que nós formos comprar alguma coisa, consumir algo, nós precisamos realmente estar necessitados daquilo que vamos comprar. Não é comprar só porque é mais moderno, porque é bonito, porque é bacana, porque o meu amigo já tem e eu também preciso ter. Não, é comprar se realmente houver necessidade, tá? E vamos falar também a respeito de verbos. Nós já demos uma introdução nesse assunto e vimos que verbo é toda palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza. E nós vimos que o verbo, ele sofre variação com relação ao tempo. Ele pode estar no tempo futuro, pode estar no tempo presente, mas também pode estar no tempo pretérito ou passado. E hoje nós vamos ver verbo no infinitivo e conjugações verbais. O verbo vai estar no infinitivo cada vez que ele terminar com R. Reforçando, o verbo vai estar no infinitivo cada vez que ele terminar em R. Por exemplo, caminhar, subir, dormir, fazer, terminam com R. Então, nesse caso, os verbos estão no infinitivo, eles não estão conjugados, ok? E são 3 as conjugações do verbo. A primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. Na primeira conjugação estão todos os verbos terminados em ar. Falar, andar, amar. Na segunda conjugação estão todos os verbos terminados em er. Ler, fazer, comer. E na terceira conjugação estão todos os verbos terminados em ir, como por exemplo, dormir, dividir, cair.
ok? Eu quero que vocês peguem o caderno de verbos de vocês, depois do vídeo, e façam a leitura da página número 3 até a página de número 6, para reforçar o que nós estamos estudando, o que nós estamos trabalhando. Então, quarto ano, vamos passar para o nosso livro agora. Olha, o texto Consumo Consciente, você vai fazer a leitura dele, certo? Nas páginas seguintes, você tem as atividades relacionadas a esse texto. Se você tiver dúvida quando for responder as questões, você pode estar recorrendo ao texto, sempre, ok? E aí, até a página de número 245, você tem atividades relacionadas ao texto Consumo Consciente. Então, agora, vamos para a página 246. Eu leio daqui e você lê aí na sua casa. Abriram o livro? Ótimo! Verbo no infinitivo, conjugações verbais. Releia este trecho e observe os verbos destacados. Um caminho para a solução dos problemas relacionados com o lixo é apontado pelo princípio dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Os verbos reduzir, reutilizar e reciclar não estão conjugados. Não indicam tempo, nem pessoa. Esses verbos estão no infinitivo. Circule os verbos das frases e escreva-os no infinitivo. Só para lembrar, o verbo vai estar no infinitivo quando ele terminar em R, tá bom? Estudar, beber, fazer, brincar, partir. Então, aí você tem 6 frases. Em cada uma delas tem verbo. Você circula o verbo. Depois, ao lado, você escreve esse verbo que você circulou no infinitivo. Ainda dentro da atividade número 1. Agora, distribua no quadro os verbos no infinitivo de acordo com a terminação. Ar, ir. 2. Observe o quadro da atividade anterior e complete a afirmação a seguir. Esses verbos no infinitivo possuem terminação em... Olha, já está escrito lá em cima. Ar, ir. Continuando na página seguinte. Há 3 conjugações para os verbos. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Todos os verbos que terminarem em ar pertencem à primeira conjugação. Brincar, amar, falar, ok? Segunda conjugação, verbos terminados em er. Segunda conjugação, todos os verbos terminados em er. Fazer, comer, ler, saber. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Ou seja, todos os verbos terminados em ir pertencem à terceira conjugação. Partir, cair, subir, ok? Número 3. Copie os verbos da frase abaixo e indique a que conjugação pertencem. Veja, você tem 2 coisas para fazer aqui. A frase é: Mônica escrevia no caderno enquanto Ricardo desenhava. Quais são os verbos que aparecem nessa frase? Você vai escrevê-los aqui, no espaço abaixo. Depois de copiar os verbos, você vai dizer a que conjugação esses verbos pertencem. A primeira, a segunda
ou a terceira conjugação? Agora vamos ver, verbo primeira conjugação. Observe a conjugação do verbo cantar e verifique a flexão, ou seja, a variação do verbo em tempo, número e pessoa. E aí nós temos um quadrinho indicando o tempo, que se divide em 3, pretérito, presente e futuro. A pessoa, que nós já estudamos, são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E nós sabemos também que o verbo pode variar quanto ao número, ou seja, ele pode estar no singular e no plural. Tá? Façam a leitura desse quadrinho com bastante atenção. É a partir daí que você vai flexionar, que você vai conjugar outros verbos. Atividade número 1 agora. Observando as terminações do verbo cantar, conjugue o verbo falar. Olha, você já tem como exemplo o verbo cantar. Agora, você vai conjugar o verbo falar no tempo pretérito, no tempo presente e no tempo futuro. As pessoas do verbo já estão aí. As do singular e as do plural também, tá? Tomem como base o verbo cantar e conjuguem o verbo falar. Atividade seguinte. Escreva a pessoa e o número dos verbos destacados. Veja o exemplo. O exemplo é: os alunos cumprimentaram a professora. Os alunos, eles, terceira pessoa do plural. Letra A. André levou o irmão à pracinha. André está se referindo a qual pessoa do verbo? Ele, né? Terceira pessoa do singular. Letra B. Pedro, Alice e eu jogamos basquete. Pedro, Alice e eu. Eu tô no meio. Então, nós. Primeira pessoa do plural. Atividade seguinte. Conjugue o verbo andar nos tempos pedidos. Olha, crianças, vocês já leram o quadrinho com o verbo cantar. Vocês já conjugaram o verbo falar. Agora é a sua vez de conjugar o verbo andar no pretérito, no presente e no futuro. É só olhar no que você já fez anteriormente. Verbo segunda conjugação. Observe a conjugação do verbo defender. Mesma coisa, você tem os 3 tempos aqui, o pretérito, o presente, o futuro. Você já tem as pessoas do verbo. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Variando no singular e no plural. Façam a leitura do quadro, porque em seguida você tem a atividade. Observando as terminações do verbo defender, conjugue os verbos escrever e entender. Perceberam? Os dois pertencem à segunda conjugação, porque os dois terminam em er. Tomem como base o verbo defender, certo? Atividade de número 2. Complete as frases com os verbos nos tempos indicados. Na letra A, minha prima, 2 copos de suco. O verbo que você irá utilizar é o verbo beber no tempo pretérito. Letra B, o cachorro, o rosto de Carlinhos. O verbo que você vai utilizar é o verbo lamber e o tempo indicado é pretérito. Letra C, amanhã eu o livro à biblioteca. O verbo será devolver e o tempo futuro. Letra D, Paula, salada todos os dias. Verbo comer
E o tempo indicado, presente. Letra E. A cada dia ele, um lápis na escola. O verbo perder e o tempo é presente. Percebam, todos os verbos aqui indicados para você pertencem à segunda conjugação, porque terminam em er. 3. Escreva os verbos no infinitivo e indique a conjugação a que eles pertencem. Eu vou fazer junto com vocês somente a letra A. A letra B, a letra C e a letra D farão sozinhos, combinado? Letra A. Admirou. Vou escrever no infinitivo. Admirar. Qual é a conjugação? Terminou em ar, então é primeira conjugação. Admirar, primeira conjugação, tá? Depois, verbo, terceira conjugação. Observe a conjugação do verbo dormir. Olha, já trabalhamos a primeira conjugação, a segunda conjugação e agora a terceira. Dessa vez com o verbo dormir, no tempo presente, no tempo pretérito, no tempo futuro. As pessoas do verbo e a variação quanto ao número, singular e plural. A sua atividade. Observando a conjugação do verbo dormir, conjugue os verbos partir e dividir, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa, conjugar o verbo partir, que está na página 250, na página 251 você tem o verbo dividir. E nós vamos trabalhar só até aqui. Atividade 2 e 3 não faremos hoje, faremos em outra oportunidade, tá bom? Então, façam a conjugação do verbo partir e do verbo dividir, tomando como base a conjugação do verbo dormir. Bom estudo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!